E nós clamemos ao Senhor, tem misericórdia, Senhor. Quantos anos de conversão. E uma vida tão pouco mudada, tão pouco transformada. Ainda cheirando o que não deve cheirar. Ainda cheio de vontade própria, de justiça própria, de mentalidade própria, de conceito próprio, de tudo que é próprio. Não é? E a vida do Senhor confinada dentro de nós, aprisionada. Ela não consegue sair. Ela está aqui? Sim, mas ela não sai daqui. Quando você fala, a vida dele não sai. Quando você vive, a vida dele não sai. Quando você se relaciona, a vida dele não sai. Não é? Especialmente quando falamos, né? Tiago diz que a língua é esse pequeno órgão. Se você tem curiosidade, pega um manual de anatomia. Você não precisa se tornar um doutor em língua, não. Mas estuda um pouquinho sobre língua no manual de anatomia. Você vai ver quantos músculos ela tem. Coisa impressionante. Ela é capaz de fazer quase todos os movimentos. Ela é um órgão tremendo, essa língua. Pedro diz que a nossa língua é a nossa glória. E lá em Tiago, capítulo 3, ele diz que quando essa língua é domada, o homem é capaz de domar todo o corpo. Lembra? Então, irmão, se esse é um outro teste tremendo, língua, nosso falar, nossa conversação. E você sabe por que quando o Espírito Santo foi derramado, foi observado sobre cada um daqueles irmãos, daquela fonte original, eles viram repartidas línguas como de fogo. E eles começaram a fazer o quê? A falar em línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. Sabe por que isso? Porque este é o órgão que, acima de todos, demonstra o governo do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse é o órgão, acima de todos os outros, que demonstra se nós somos governados pela carne ou se somos governados pelo Espírito. A nossa língua, nossa conversação. Então, a partir do verso 42, fechando parêntese, voltando para o livro de Atos. Atos capítulo 2, versículo 42, nós vamos ver em 2 versículos apenas hoje e, se o Senhor permitir, próxima reunião nós vamos encerrar o capítulo 2 de Atos. Mas não precisa ficar animado não, porque nós vamos estudar muitos outros capítulos ainda dentro desse livro. Mas o capítulo 2 a gente deve concluir na próxima reunião. Então, nos versos 42 e 43, nós vamos chamar essa pequena sessão aqui de resultados contínuos. Porque os imediatos aconteceram ali, no 37 ao 41. Você vê que diz que naquele dia foram batizados quase 3.000 pessoas. Isso tudo aconteceu num dia. Resultado imediato da presença habitadora do Espírito Santo em poder na vida da igreja. Agora, os versos 42, na verdade, até o final, até 47, tem a ver com um dia? Tem a ver com um mês? O que os irmãos acham? De jeito nenhum. Esses resultados são contínuos, tem a ver com todo dia. Esse era o modo de vida desses irmãos. Então agora nós vamos tirar aqui pelo menos os 4 itens do verso 42, que são muito importantes. Irmão, mais uma vez, já disse isso durante esse estudo, como pode o Espírito Santo ser tão objetivo, tão simples, tão tremendo, em colocar em 4 verdades um resumo de toda a vida da igreja, como se fosse 4 pés de uma mesa, para que ela pare aí em pé de uma forma bem estável. 4. Esses 4 itens mostram o viver normal da igreja, no pleno vigor, luz e amor do Espírito Santo. Vigor, luz e amor. Então ele diz assim no verso 42, Lucas, primeira palavra aqui que não tem relação, digamos, estreita com os 4 fundamentos que vamos compartilhar, mas ela faz a base para todos os 4. Nesse sentido tem toda a relação, né? É uma base para todos os 4 que vamos compartilhar. Qual a primeira palavra do verso 42? O que esses irmãos faziam como resultado, preste atenção, não como resultado do dia de Pentecostes, mas como resultado contínuo da habitação do Espírito Santo neles a partir do dia do Pentecostes. Então o verso 42 diz o quê? E perseveravam. Que linda palavra. Irmão, sabe qual é a única maneira de você saber se você realmente nasceu de novo, se o Senhor Jesus habita em você? Está aí a palavra. Perseveravam. Porque o Espírito de Deus é um espírito de perseverança. Aqueles que realmente conhecem o Senhor Jesus, eles têm um espírito de perseverança.
Sim, nós podemos às vezes ter alguns certos atalhos na nossa vida, às vezes alguns complicados, mas perseverança é marca da vida cristã. Você sabe que se nós tomarmos aí os autores mais proeminentes do Novo Testamento, Pedro, Paulo e João, você vai ver que a ênfase dos escritos de Paulo é a fé. A ênfase dos escritos de João é o amor. A ênfase dos escritos de Pedro é a esperança. Fé, esperança e amor. Agora, se nós juntarmos a esses três a Epístola aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi esse autor humano, nós vamos ver que a ênfase da Epístola aos Hebreus é essa primeira palavra do verso 42, de Atos 2. Perseverança. É um dos temas chaves do livro de Hebreus. Lá naquele livro diz assim: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Né? Perseverança é uma nota. Corramos a carreira que nos está proposta com o quê? Perseverança. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, perseverança é um dos temas chaves de Hebreus. Você vê que sem essa importante palavra, nós podemos dizer que as 4 questões que vão ser abordadas aqui, elas estariam sem solo. Se elas são 4 pés da mesa, como eu coloquei, penso que perseverança seria o solo, o chão onde elas estão apoiadas. Eles não apenas tinham doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações, 4 itens, mas eles tinham perseverança nestes 4 itens. Você vê a diferença? Não é um fogo de palha. Não é porque o Espírito Santo desceu naquele dia, eles ficaram muito animados, porque afinal de contas, começaram a falar em línguas, começaram a profetizar, 16 nações estavam presentes e viram aquele milagre deles falarem das grandezas de Deus. Irmão, se fosse só isso, esse impacto ia durar 24 horas. Bastava uma noite de sono e o mau humor do dia seguinte, para terminar o vigor do dia de Pentecostes. Mas não, o Espírito Santo desceu naquele dia, como espírito de habitação. E então, versículo 42, perseveravam. Que palavra! Irmãos, aqueles que nasceram de novo perseveram. Sabe por quê? Porque o seu Salvador persevera neles. Eles não podem se desvincular dele, porque ele é tudo que eles possuem. Seu amor está vinculado a eles, sua relação diária está vinculada a eles, da parte do Senhor, e o vice-versa acontece. A nossa relação de amor está vinculada a Ele, o nosso Salvador. A nossa vida diária está vinculada a Ele. Irmão, que coisa diferente é a vida cristã de qualquer tipo de religião. Ela não é autodomada. Ela é a experiência do senhorio voluntário de Cristo nas nossas vidas. Nós aprendemos a viver uma relação com Ele, sem a qual nós sufocamos, sem a qual nós não somos. Se a vida do Senhor Jesus, se a presença do Senhor Jesus nessa esfera do Espírito, essa vida no Espírito, não é algo natural em nós, alguma coisa está errada. Não, talvez, necessariamente, que questionemos o nosso novo nascimento. Não vamos a tanto. Mas eu penso que os nossos baldes estão dentro do barco, ao invés de estarem dentro da água, sendo mergulhados. Porque a esfera do Espírito, ou a vida espiritual, é uma vida que nós devemos viver 24 horas por dia. A palavra de Deus não diz apenas andai no Espírito, diz vivei no Espírito. Nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito, falamos no Espírito, né? Vigiamos e dormimos no Espírito. A realidade espiritual é uma realidade na qual nós estamos. Não é um lugar onde entramos e saímos, isso é religião, isso é judaísmo. Você vê o problema de se ter dia sagrado, lugar sagrado, culto sagrado, ou seja o que for, você coloca Deus dentro desses lugares. Então você quer encontrar Deus, vai para o lugar sagrado. Você quer encontrar Deus, espera o dia sagrado. Para uns o dia sagrado é sábado, para outros o dia sagrado é domingo, para outros seja lá que dia for, mas não existe dia sagrado no Novo Testamento, porque todos os dias são sagrados, porque eles foram resumidos em um dia que se chama Cristo. Cristo é o dia de Deus. Quando nós estamos em Cristo, tudo é sagrado. Então, irmãos, qual é a qualidade da nossa vida espiritual? É vida de vai e vem, de entra e sai, de dia, de culto? Ou é uma esfera na qual nós permanecemos?